pessoal, eu sou Luciano Freire, professor de teatro das Oficinas Culturais de Franco da Rocha. Hoje vamos para a segunda parte da nossa aula sobre personagens. Eu vou estar falando a vocês sobre os personagens complexos. Aproveito também para trazer os personagens arquétipos. Na abertura dessa aula, vocês acabaram de ver alguns exemplos de personagens complexos e arquétipos. Quando eu falo personagens complexos, são personagens que precisa que o ator mergulhe um pouco mais na história desses personagens. É como se a gente estivesse na superfície e tivesse que adentrar dentro do oceano em busca de alguma coisa. Ou como se nós atores fôssemos um detetive, pegássemos a nossa lupa e tivéssemos que ir pesquisando. O ator é um eterno investigador da vida humana. Então, esses personagens complexos exigem mais dos atores que ele aguce mais a sua imaginação e vá em busca dessas questões. Eu vou trazer para vocês um exemplo. Faz de conta que o meu personagem é João. E João é um homem forte, um herói, muito corajoso. Porém que João guarda um medo. Que medo será esse? Poxa, eu ganhei esse personagem, mas o texto não diz a respeito de que medo é esse. Então, através da imaginação, eu vou buscar. E vou criar uma história para ele, né? Então, a história que eu criei é que João, ele guardava um medo de se entregar ao amor, né? Ele tinha, no passado dele, um momento onde ele queria tanto casar com Maria e se preparou para isso. Quando estava perto do casamento, Maria pega e disse não. E aí ele guardou esse medo de que toda vez que ele fosse se apaixonar, pudesse acontecer alguma coisa. Então, João, ele nunca se entregava ao amor, ele sempre tinha medo. Então, essa história eu acabei de criar para o meu personagem. E no decorrer do caminhar desse personagem, sempre quando ele encontrar esse desafio relacionado ao amor, ele vai apresentar esse medo. Requer que ele vá um pouco mais a fundo, procurando fichas, né? Procurando resolver e responder algumas perguntas para que esse personagem ele crie toda uma história de passado, presente e futuro. E que perguntas são essas? Como é que eu vou chegar até essas perguntas? Se você voltar atrás nas outras minhas aulas, eu falo muito das 3 perguntas básicas aonde a gente pode construir uma dramaturgia, né? Que é o onde, o quem e o que. Só que para um personagem a gente vai utilizar outras 3 perguntas, bem parecidas, mas bem diferentes dessas aí. São essas perguntas que vêm agora em seguida. Para eu chegar nessas perguntas, eu tive que aguçar a minha imaginação e fui em busca dessas respostas. Então, eu utilizei 3 perguntas norteadoras, que foram quem, quando e como. Então, quem foi que causou esse acontecimento? Quando foi que esse acontecimento aconteceu? E como esse acontecimento aconteceu? Então, eu fui nesse decorrer dessa investigação buscando responder essas perguntas, usando alguma referência que o texto trouxe, ou então criando da minha imaginação. Você pode estar pensando assim, poxa, esse personagem é um personagem muito denso, psicológico, né? Cheio de informações. E esse daí é um caminho que utilizamos para a criação do personagem. Existem outros caminhos também, mas esse caminho é um caminho proposto por Konstantin Stanislavski para a construção de personagens. Eu utilizo muito ele porque ele dá um embasamento maior, dá uma segurança maior para mim, dentro das propostas que eu passo a trabalhar. Mas existem também outros caminhos, mas eu creio que esse caminho é um caminho mais acessível para a gente percorrer. Eu quero trazer também agora um pouco mais sobre os personagens arquétipos, né? São personagens que estão mais no mundo da imaginação, que a gente não tem um contato físico próximo, né? São personagens que vivem no mundo sobrenatural, tipo assim, os anjos, demônios, deuses,
Deus, bruxas, fadas, monstros. Todos os personagens que estão a nível da nossa imaginação são considerados como personagens arquétipos. Então, personagens complexos e personagens arquétipos. São personagens onde a gente precisa mergulhar muito na nossa imaginação, a gente precisa estar fazendo essa investigação mais minuciosa, né? Esse laboratório de pesquisar e buscar referências para que a gente possa estar construindo ele. Eu proponho também, como exercício, criar uma cartinha, né? Uma carta com início, meio e fim. Do meu personagem para um outro personagem. Nessa carta, eu começo do presente, vou para o passado e vou para o futuro. Eu faço um início, meio e fim. Né? Eu posso contar uma história, eu posso dar notícias, eu posso, propriamente assim, escrever uma história do personagem. Né? Alguns atores preferem fazer uma biografia ou fazer uma gênese do personagem. Eu gosto muito de escrever essa carta do personagem para um outro personagem. Por quê? Porque o personagem já vai utilizar frases de como ele fala. Então, já vai criando, encorpando mais esse personagem com esse exercício. Esse é um dos exercícios que os atores utilizam na construção do seu personagem. E eu deixo aqui para vocês essa dica da cartinha de um personagem para o outro personagem, obedecendo essa ordem cronológica do passado, presente e futuro. E nessa dica do passado, presente e futuro, eu vou também alimentando a história desse personagem, trazendo mais detalhes e informações do que aconteceu com ele, como ele está agora e o que ele pretende, né? Às vezes você pode pegar um personagem que ele tem uma causa heróica muito, muito admirável, né? Você pode valorizar muito, mas às vezes esse personagem ele tem um intuito de vingança, ele tem um ideal e percorre esse ideal com um pouquinho mais de atitudes nada morais, né? Ele pode ter um comportamento meio imoral, meio corrupto. Então, por que será que ele toma essas atitudes, né? Então, são detalhes que o personagem pode ter e que o ator ele precisa estar descobrindo, né, a respeito do que acontece. Eu espero que vocês tenham entendido, né, a minha explicação sobre esses personagens. Se tiverem dúvida, estou aqui para clarear um pouquinho mais. A gente pode estar conversando no WhatsApp a respeito disso. E fica aí a minha dica desses personagens. Eu espero que todos estejam se cuidando, né? E um grande abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula.